Simbora para mais um vídeo macumbalístico e com a minha cachorrinha, Lúnia. Uma macumbeira também, olha aí a cara dela. Macumbeira. O relato macumbalístico de hoje vai ser sobre uma manifestação, se é que eu posso dizer assim, do primeiro dia de tratamento nessa nova casa que eu estou na corrente mediúnica, estou participando, mas na época, quando eu fui fazer o tratamento, eu não estava. Eu só fui em busca de ajuda. Teve essa manifestação comigo e com meu marido, foi nós dois juntos. Ele tem essa parte também de questões mediúnicas e foi legal que foi uma manifestação com ele e comigo também. Se você gosta desse tipo de vídeo, desses relatos que eu tô contando para vocês, já curte aí, se inscreve no canal, comenta aí que eu quero saber das suas experiências, comenta também se vocês têm alguma dica para mim, que vocês já passaram por esse processo, e comenta aí que eu quero saber de tudo. Quem está me acompanhando, que já viu os outros vídeos anteriores, viu que eu tive uma intuição de procurar ajuda, porque eu estava ligada, de alguma forma eu estava ligada a outra casa, a casa que trabalha para as trevas. Inclusive eu estou falando essa palavra trevas e estou me lembrando de um vídeo que foi postado, um shorts, aqui no YouTube. E uma pessoa comentou que eu tava... por que eu não falava trevas ao invés de dar não luz, que eu tô participando de um grupo de pessoas que falam palavras que... Aí eu fiquei, gente do céu, adorei trevas. Por que você não me disse antes de ficar me julgando? Eu só falei não luz porque gente, era só o que no momento eu sabia falar, era que trabalhava para não luz. Nunca passou pela minha cabeça falar, olha, ele trabalha para as trevas. Eu até gostei, mulher. Tu me ajudou, tu acredita? Você quis enfiar a faquinha, mas tu me ajudou. Adorei esse termo trevas, que é bem mais fácil do que o não luz, que é até estranho, né? Não luz. Mas não participo de nada, de nenhuma seita, e na época do terreiro lá que eu participava, eu nem sabia. Ai, meu Deus, eu tô brincando aqui hoje, mas eu sofri muito, foi um processo bem doído, nossa senhora, mas enfim, hoje, graças a Deus, já passei por aquilo, foi um aprendizado desse terreiro aí que trabalha para as trevas. Então, enfim, é isso. Voltando ao relato. Aí eu tive a intuição que eu precisava procurar um terreiro para me desligar, porque o pai de santo que trabalha para as trevas estava conseguindo me fazer sofrer. Enfim, eu fui em busca de ajuda, fui num dia de quinta-feira, que dia de quinta-feira é o lado espírita, que lembra que eu já falei para vocês que lá eles têm o lado espírita e tem a Umbanda. E aí eu fui no dia de quinta-feira, um estudo. No dia de domingo é o tratamento, que você vai, se consulta com as entidades, vem entidade de Umbanda, né, também, que faz a desobsessão quando é preciso. E nesse dia a gente estava sentadinho no domingo de manhã. De manhã a gente fica sentadinho e uma pessoa fica dando uma palestra. E o tema era pessoas que tiram sua própria vida. Eu não sei se pode falar a palavra, o termo, né? A palavrinha. Estavam falando sobre esse tema e quando eu estava sentadinha, estava eu, meu esposo e tinha mais várias pessoas ouvindo essa palestra dessa pessoa. E estava muito interessante, muito interessante. O meu marido, ele é muito cético com tudo. Por mais que ele é um médium de visão, ele tem visão, ele vê espíritos e tudo, ele não sente. Ele não consegue sentir a aproximação de espírito, ele não tem a intuição, ele vê. Eu já sou diferente, eu sinto, se aproximou, eu já tô sentindo, já tô olhando pro lado, eu cutuco meu meio, tu tá vendo alguma coisa, com coisa que é assim, né? Mas vai que dá certo. Lá sentadinho eu já tava sentindo, só que, como era no meu primeiro dia, lá no outro terreiro que trabalha para as trevas, nunca foi explicado nada, só mandava eu fazer, dar passe e tudo, e nada era explicado, enfim. E aí eu não tava compreendendo que isso era aproximação de um espírito, que eu não sabia identificar se era, tipo, quem me acompanha, porque eu também nem sei quem é que me acompanha ainda, e eu tava sentindo, e eu começo a me tremer, eu fico assim. Eu não sei, gente, comenta aí, isso é no início de um desenvolvimento mediúnico ou é porque eu sou assim, sou destrambelhada mesmo? Ai, meu Deus do céu, mas é uma vibração muito forte que eu sinto. Espíritos lá da casa já me explicaram que é porque eu tô no início, eu tenho que entender as vibrações, depois vai ficar mais fluido. Mas comenta aí com vocês como que é. Vocês falando comigo também me ajuda muito. E eu sentindo, e a palestra incrível sobre ele falando, ou pessoas que tiram a sua própria vida inconsciente
e tem conscientemente também, que você faz consciente e você faz inconsciente. Eu nem sabia que tinha isso. Eu já fiquei preocupado com meu marido, porque ele já fica agoniado. Ele fica agoniado, ele começa a coçar a cabeça, ele começa a ficar olhando o horário, fica mexendo no relógio, ele começa a bater a perna, chacoalhar a perna. E aí ele estava sentado do meu lado e eu vi que ele ficava muito quietinho, eu só fazia bem assim com o olho. E continuava olhando pra palestra, pra tipo, não dar nem intimidade de eu olhar pra ele e falar, ei, vambora. Não, ele não ia falar que vambora, ele não é assim. Mas tipo, olhar ele ver agoniado, sabe? Então eu ficava quietinho, só assim, na palestra. E olhando de rabo de olho pro meu marido. E ele quietinho, gente, como se ele estivesse gostando muito. A minha cachorra dando doida aqui. Como se ele... Ó o ursinho da minha cachorra. Ela adora ursinho. Aí ele quietinho, e eu, gente, ele tá gostando. Eu já sabia que ele tava gostando. Eu, glória a Deus, graças a Deus que ele vai ficar quietinho. E eu sentadinha lá sentindo uma vibração. Meu marido falou, pega um café, porque é no domingo de manhã. Eu fui lá pegar um cafezinho. Quando eu peguei o copo, eu fiz bem assim. Aí eu fiz assim, puxei o copo, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu respirei. Fiquei quietinha, tinha uns livros do lado, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios, o livro dos espíritos, eu dei uma folheada lá, disfarcei, aí voltei. Aí o copo eu já tinha tirado, né? Aí eu fui na garrafa. No que eu peguei a garrafa, jogando assim, o café no copo, aí eu... De novo. Eu senti uma vibração, assim, muito forte. Aí eu segurei o copo, eu soltei o copo assim, respirei, daí eu peguei o copo e fui assim, andando pelas pessoas e segurava com a outra mão assim, segurando. Aí corri, sentei e joguei pro meu marido, dei pra ele beber e fiquei quietinho. Quando terminou a palestra, início eu sentindo, aí a vibração não desaparecia, mas ficava bem leve assim, sabe? Que eu até esquecia dela, mas às vezes vinha forte. Eu sinto assim, dá uma palpitação no meu coração, fica parecendo dando umas porradas muito fortes. E eu sinto subindo assim. E às vezes eu fico até ofegante, me dá uns leves enjoo, e eu me tremo, eu sinto a vibração, eu me sinto tremendo o meu corpo. Quando ele terminou a palestra, eles pedem para todos os médiuns fazer tipo uma roda com os consulentes sentados na cadeira, e eles dão tipo um passo, faz uma oração, e dá um passo. Nisso, quando ele está dando uma oração, eu sinto de novo uma vibração, e aí eu vejo meu marido tirando assim o óculos, porque ele usa óculos. Eu vejo ele tirando o óculos assim e passando a mão no olho. Aí eu me concentro e olho para ele. Aí quando ele tira, ele tá chorando. Quando ele tira a mão assim, ele tá chorando. E aí eu olho para ele assim e falo, meu bem, se tiver algum sentimento vindo, solta, porque é limpeza, eu falei para ele. E ele começou a chorar. E eu comecei a sentir a vibração também, só que eu não tava entendendo nada. Terminaram lá e começaram a fazer um andamento para o atendimento. E já tinha pessoas que já tinham sido atendidas em outros dias, que eles entram em tratamento, que nem o meu que eu contei para vocês, foi 7 domingos. Então cada um tem um tipo de tratamento lá. Mas nesse dia, a gente ia entrar para uma sala, porque lá é dividido entre sala 1, 2 e 3. A sala 1 é a sala que você senta e conversa com a pessoa sobre o que está acontecendo com você e ela te encaminha para a sala 2 ou para a sala 3. A sala 2 é a sala de cura, a sala de passe, ou que às vezes acontece cirurgia, se eu não me engano, que faz alinhamento de chakras, é o passe. A sala 3 você fala com a entidade. E lá, se é do merecimento, se é preciso, acontece também desobsessão. Nisso, meu marido me contou que aquele momento que ele chorou, um espírito falou com ele que ele não aguentou a dor aqui da vida que ele estava passando e ele fez aquilo, ele tirou a sua vida. O meu marido sentiu, não filho, não, vai derrubar. Meu cachorro, é outro cachorro agora. Aí, mamãe, pronto, esse aqui é o Dogo. Voltando descabelada. Nisso, meu marido explicou que o choro que ele estava tendo é porque ele sentiu a dor da pessoa, do espírito, né? No caso, ela foi uma pessoa, agora é um espírito, né? Ela sentiu a dor desse espírito, a dor do sofrimento que ela estava sentindo, talvez na época que ela estava encarnada e ela estava passando por dificuldade e ela tirou sua vida, né? Gente, hoje tá difícil esse vídeo. O espírito se aproximou, colocou a mão no ombro do meu marido e conversou com ele. Aí a gente foi chamado para ser atendido na sala 1, que era para eles conversar e entender o nosso caso, para a gente ser encaminhado para qual sala. Quando a gente estava contando o que aconteceu, que eu contei que eu vim de outro terreiro, que eu estava passando pelas coisas, aí tinha questão com o meu marido também, que eu
senti que estava indo para ele também. E aí, o meu marido quis relatar isso pra moça. E aí eu falei para ela, ó, eu tô sentindo a vibração de novo. E quando eu olho pro meu marido, ele tá tirando de novo o óculos e começou a chorar. E no que ele começou a chorar, aí eu senti a vibração, menina, mas me pegou. Mas me pegou gostoso. Mas foi com uma força que deu, me tremia meu corpo inteiro, assim. No que eu me tremia, assim, eu me batia, assim. Ai, gente, eu não sei explicar. Vocês que é macumbeira aí, vocês sabem, né, do que eu tô falando. É muito forte. E eu sentadinha, me veio essa dor que o meu marido relatou, eu senti. Era horrível, gente. Eu não sei explicar essa dor. Era uma dor sem fim, é como se realmente não tivesse saída. Eu não sei explicar essa dor. E nisso, eu escutei a médium chamando, gritando lá, chamando as pessoas. E aí eu tremendo e chorando, eu chorava, gente, que eu gritava, não era pouco choro. Era um choro que vinha de uma força lá de dentro. E eu... Ai! Eu tô tentando imitar assim, mas não foi assim, tá? Mas para vocês entenderem que foi um choro tão forte, que era uma dor tão imensa, que não sei, e eu me tremendo, me batendo assim, aí eu escutei da sala do lado, assim, tava incorporado o Exu Sete Facadas, no médium lá, né? E aí, ele veio aqui, ele tocou no meu ombro, eu tava abaixada assim, e chorando e me tremendo. E aí ele me levantou assim, sentada, né? E ele pegou, no que ele pegou em mim, ele segurou num outro médium. Aí ficou tipo, a gente em três, assim, né? Eu, o Exu, Sete Facadas e outro médium. Que daí eu, pelo que eu olhei rápido, chorando e me tremendo e tudo acontecendo, parece que ele puxou e jogou pro médium. Que daí o médium saiu cambaleando lá, e daí eu já voltei, e aí eu sentindo aquele negócio, e com falta de ar, meu coração dando porrada, e eu ficando, e tudo acontecendo, e aí o Exu falava, abre o olho, aí eu, e puxava assim, e ele, já foi, eu já tirei, não tem mais ninguém aqui, e eu não conseguia controlar, eu não conseguia, eu tô aprendendo, né, pessoal? Eu não conseguia controlar. E meu coração continuava dando porrada. E ele abre o olho. E eu fechava meu olho assim. Ele abre o olho. Não tem. Puxa o ar, respirei. E soluçando. De tanto que eu chorava. Até que um momento eu fui acalmando. Daí o Exu pegou e falou bem assim: termina aí, que a gente tava terminando, finalizando com a médium. E ele falou, depois já vai lá pra sala comigo. E daí a gente foi lá pra sala com o Exu. Lá dentro com o Exu, ele pegou e falou bem assim, você sabe quem você incorporou ali? Aí na hora, me deu um tum na tela azul, sabe? Porque eu não incorporo, gente. Eu, na minha ideia, eu não incorporo. E quando ele falou, você sabe quem você incorporou ali? Aí eu, tum, aí fiquei bugada. Menina, eu incorporei. Não é possível. Não incorporei. Não acredito. E o Exu falando e eu avoada, bem assim. Não, Deus, não pode ser. Mas de jeito nenhum, eu não incorporo. Ele olha pra mim e fala, tu sabe quem você incorporou? Aí eu olhei pra ele assim, eu não incorporo. Aí ele foi explicar que foi um espírito sofredor que tirou a sua vida. Quando estava encarnado, não aguentou o sofrimento que estava passando e estava lá pedindo ajuda. Eu e meu marido foi usado para auxiliar ele. Então meu marido sentiu, meu marido ouviu o que ele tinha para falar e eu senti e que pelo que eu entendi eu incorporei. Aí quando ele me contou isso, eu fiquei, minha primeira incorporação, um Egum. Foi uma experiência assim muito incrível de eu ver o meu marido tendo uma manifestação assim, dele estar sentindo. É a primeira vez que ele sente. O Exu até contou, falou bem assim pra ele, porque meu marido, como eu falei pra vocês, ele é muito cético. Ele me apoia e tudo, mas ele é muito cético. E o Exu falou que ali ele se sentiu confortável
E ele abriu o coração dele, o Exu falou bem assim, ele abriu o coração dele. Quando ele abriu o coração dele, o coração como se ele confiasse ali, é como se ele tivesse desbloqueado uma outra questão mediúnica dele, que é o de sentir. E eu achei isso tão bonito, porque quando meu marido conta as coisas dele assim, que é mais divisão, ele não escuta, ele não... nada, é só que ele via, né? Desde a infância e tudo. E eu ver que ele sente o que eu sinto, para mim foi muito bom, porque era como se eu tenho alguém para eu conversar e esse medo, esse bloqueio de não acreditar em espiritualidade, talvez que ele tem muito forte dentro dele, que nem ele reconhece, era como se tivesse desbloqueado isso e ele desse uma chance para ele compreender a caminhada dele aqui na Terra em questão espiritual. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que são coisas que a gente vem aqui para desenvolver, para pelo menos entender, para a gente desbloquear muitas coisas na nossa vida que nos travam. E por a gente ser muito cético, muito firme, muito descrente, isso nos bloqueia muito. E depois ele foi me contar que quando esse espírito colocou a mão nele, falou com ele, ele queria escrever. Aí na hora eu assustei, eu olhei para ele. Tu já sabe, né, meu filho? O que é, né, meu filho? Tu já sabe, né? O que eu quero dizer? Que ele é médium de psicografia, né? E depois foi falado que essa nossa caminhada que eu já terminei meu tratamento, então imagina, 7 domingos, foi mais de um mês, né? Quase 2 meses de tudo isso acontecendo. E já veio contando, sim, que ele é um médium de psicografia, de escrever, só que no momento o foco é em mim, dele me auxiliar nesse meu processo mediúnico, que tá... Não sei, gente, eu ainda não consigo compreender essa parte, como às vezes eu me questiono por que todo mundo desenvolve a mediunidade sozinho, no quesito de vai pro terreiro, vai aprendendo, vai desenvolvendo, e eu preciso de auxílio. Eu fico pensando assim, por que eu tô envolvendo outra pessoa, sendo que é uma jornada que eu poderia estar enfrentando sozinho? Por quê? O que foi que eu preciso tanto de ajuda? Por que eu não sei me virar só nisso? Porque até no terreiro lá antigo, do trevoso lá, do doido lá, ele falava que o meu marido era um apoio para mim, era como se fosse o meu escudo, que quando eu fosse cair, ele me segurava, sabe? E ele me ajudava a continuar nessa jornada. E lá já tinha falado. Tanto lá mesmo ele me disse que até os espíritos terreiros do mal, eles recebem informação, né? Das coisas da vida, né? Porque faz o mal que eles não recebem, só que eles escolhem o outro caminho, né? E lá nessa casa, eu tô só me lembrando que já foi falado lá no outro, e nessa casa foi falado também. Nessa casa agora que eu estou me centrando e entendendo muita coisa. Eu até questionei, mas por que eu tenho que estar envolvendo outro ser, menino? Deixa ele seguir o caminho dele. Questão espiritual, se ele tem que desenvolver, ele vai desenvolver. E ele explicou que foi o Exu, que na minha jornada eu posso passar por momentos que eu vou querer desistir, e ele que vai me centralizar e me fazer voltar e não deixar eu desistir da minha jornada. E às vezes eu fico me questionando, mas que diacho, por que eu vou desistir? Como você sabe que eu quero desistir? Mas o porquê que eu preciso voltar? Será que eu fiz? Às vezes eu me questiono, o que eu fiz talvez em outra vida? Eu não sei por que eu preciso de tanto apoio para continuar numa jornada. Às vezes eu penso, será que eu tenho que fazer algo muito grande? E aí eu não posso me desviar? Ou eu fui uma pessoa muito má e eu tenho que pagar? E aí se eu quiser fugir de novo, vão me segurar. Não vai fugir não, tu continua ajudando os outros. Sabe, gente, é muita coisa na minha cabeça, mas só que, graças a Deus, nesse pouco tempo eu tô tendo muitas respostas, coisas que eu nunca tive em 7 meses lá na outra, e nem iria ter, né, que ele tava mais preocupado com as coisas que ele queria fazer lá. Então eu sei que eu vou ter essas respostas, então vou continuar caminhando. E é isso, a gente já teve 2 sessões de 2 giras no terreiro, porque isso que eu tô contando pra vocês é da questão da espírita. Já teve 2 sessões, 2 giras, uma de Preto Velho, a outra foi de Exu, que aconteceu coisas comigo, que eu quero vir contar pra vocês, porque aí vocês me ajudam, porque tem gente que tá comentando aí, tá me ajudando muito, tá? Questionando, perguntando,
e contando algumas coisas me ajuda também nesse meu processo, e eu também posso ajudar vocês, que talvez alguma coisinha que eu falo aqui, às vezes até brincando, possa ajudar vocês, seja alguma resposta para vocês aí, sei lá, um start para vocês em alguma coisa. Então, é isso, fiquem com esse relato aí maravilhoso, que para mim, pelo menos, foi muito maravilhoso essa experiência que teve esse desbloqueio do meu marido. Ele vai com muita fé, eu vejo que ele quer conversar com as entidades, quando eu vejo ele tá sentadinho lá na gira, sentadinho conversando com um, e tendo as respostas, anotando o que é para fazer, e isso para mim é muito incrível, porque é algo que é o que eu sou, uma macumbeira. Uma macumbeira em andamento, tô em download ainda. Eu quero contar para vocês também um relato que eu quero saber também de vocês, gente. Vocês... Porque lá eles cantam ponto de orixá e recebe orixá. E eu tive a manifestação também de quando cantam ponto. Enfim, gente, muita coisa para contar para vocês. Então deixa para outro vídeo. Então é isso, fique com esse relato. Comenta aí, compartilha, se inscreve, manda pro coleguinha macumbeira aí também, pra gente ir conversando e trocando experiência. E tchau, beijo, fui!